Paysandu e Goiás, a expectativa para o jogo da final da Copa Verde. Lembrando que o primeiro jogo, como o Raj falou, foi 0-0. O Paysandu, mais um jogo sem marcar gols. São 4 jogos seguidos, né, do Paysandu sem marcar gols. Os 3 últimos da Série B, mais esse jogo de ida da Copa Verde aqui no Mangueirão. E isso com certeza complica muito. E a gente vê desenhos parecidos, né? Aliás, Goiás e Paysandu, a expectativa é que entrem em campo nesse 4-1-4-1. A gente viu o Wagner Mancini, técnico do Goiás, até lamentando que ele poupou alguns jogadores no último jogo da Série B, contra o América Mineiro, não é? 1-0 para o América. Ele disse que não vai mais poupar jogadores para nenhuma partida, não é? Porque o Goiás perdeu uma partida importante, apesar de disputar o título contra o Paysandu. Todo mundo sabe, como o Wagner Mancini mesmo disse, a Série B é mais importante. A Série B tem um peso mais importante. Claro que títulos contam, e muito. Fica mais um título de Copa Verde do que uma vitória numa terceira rodada de Série B. Quarta rodada, enfim. Mas, de qualquer forma, a Série B é muito importante. O Wagner Mancini lamentou ter poupado alguns jogadores para essa partida da final, mas, de qualquer forma, vai vir com força máxima para esse jogo contra o Paysandu lá no Serra Dourada. Aliás, o Paysandu vai enfrentar o Goiás lá com força máxima. Nesse 4-1-4-1, a gente deve ver o retorno do Rodrigo Andrade, do Zé Hugo na ponta esquerda, apesar de que o Pedrinho também já retornou de lesão, ele que se machucou na primeira rodada da Série B contra o Amazonas. Ponta esquerda muito veloz, muito rápido, muito participativo do jogo, driblador, um jogador com talvez a maior capacidade de desequilíbrio desse time do Goiás. E fica aí a dúvida do lado esquerdo se entra o Zé Hugo, se continua o Zé Hugo, ou se o Pedrinho volta a ser titular, como foi contra o América. Mas o principal lado ali do Goiás é o lado direito, com o William Lepo, lateral direito, com o Jajá na ponta direita, encostando ali também o Juninho, que é o meia com mais participação desse time. O Goiás junta muitos jogadores do lado direito, às vezes até o ponta esquerda, o Zé Hugo ou o Pedrinho. Se vocês prestarem atenção, tem momentos que eles vão aparecer lá do lado direito como se fossem pontas direitas, porque o Goiás junta muitos jogadores nesse lado para tentar roubar a bola por aquele setor o mais rápido possível, para ou já bater pro gol ou virar para o lado contrário, que é o lado que o time adversário não tá com a maioria dos seus marcadores. Tem que fazer esse balanço defensivo, né? Que é quando o time está de um lado e aí o outro time faz a inversão, aí você tem que fazer o balanço defensivo, sair da esquerda, vir para a direita, ou da direita para a esquerda, da esquerda para o centro. Esse movimento, quando a bola vai fazendo essas inversões, é o balanço defensivo, no caso, né, do time que está sem a bola. Então o Goiás tenta provocar isso, algo que o Operário tentou provocar no Paysandu na partida contra o Papão. A gente viu muitas bolas lançadas, né, de um lado para o outro, do Operário, que era para pegar o Paysandu desprevenido, mas o Paysandu defendeu muito bem. Outro motivo também porque eu falei que acho que o Paysandu estava até se preparando para esse jogo contra o Goiás, porque o Operário tem algumas características, a pressão alta, a pressão pós-perda, essas bolas cruzadas, é uma característica interessante que o Operário tem e que o Goiás também tem. Então por isso que eu digo que talvez o Luizinho Lopes também estivesse tentando treinar, digamos assim, a forma como as duas equipes, como o Paysandu vai enfrentar o Goiás. Então é isso, galera, a parte do Paysandu. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar, elogios, críticas, enfim. A gente sabe que o Rossi provavelmente volta ao time titular, não é? E o Vilela também, ele parece que está retornando de lesão, um jogador que parte da torcida do Paysandu não gosta, mas eu acho que a gente... O Vilela é um jogador que a parte da torcida do Paysandu não gosta, mas a gente viu que desde quando ele saiu do time, o Paysandu teve dificuldades, não é?
o meio de campo com ele, o Vargas, querendo ou não, tava funcionando. Tinha algumas dificuldades defensivas, mas estava funcionando melhor do que está agora sem o Vilela. Então vamos ver aí se o Vilela entrar no time, né, como titular, vai ser com certeza um ponto importante aí desse jogo do Paysandu contra o Goiás, lembrando a partida de volta da final da Copa Verde. Paysandu e Goiás, o primeiro jogo foi 0-0 aqui no estádio do Mangueirão, o jogo às 9 horas da noite no Serra Dourada, o Paysandu tentando seu pentacampeonato.